A paz do Senhor. Existe vida alienígena? Existe extraterrestre? A Bíblia fala algo sobre extraterrestre? Se existe extraterrestre, teremos uma invasão em breve? Se existe extraterrestres, eles são do futuro? Quantos tipos de extraterrestres existem? Se é que existe extraterrestre? Os extraterrestres são demônios? Os extraterrestres são criação do homem? É o homem quem está por trás das manifestações de extraterrestres? A ufologia diz que extraterrestres existem. Tem quem acredita na existência de extraterrestres e tem quem não acredita que extraterrestre existe. Tem cientista que não acredita que existe vida fora da Terra. Tem quem acredita que extraterrestres existem e eles vieram do futuro. Muitos acreditam que os extraterrestres vieram do futuro para trazer uma mensagem de alerta para a humanidade. Tem quem acredita que os extraterrestres existem desde os tempos primórdios do nosso sistema solar. E eles nos observam e nos auxiliam em nossa jornada evolutiva. Tem quem acredita que existem 4 tipos de extraterrestres. E esses 4 tipos de extraterrestres são diferentes um do outro. O dicionário bíblico Wycliffe, esse eu tenho, diz que não há vida extraterrestre fora da Terra. Muitos que acreditam em extraterrestres dizem que os extraterrestres voam em naves espaciais porque eles possuem uma tecnologia muito mais avançada do que a tecnologia do homem. Tem quem acredita que a famosa Área 51, que fica no estado de Nevada, nos Estados Unidos, guarda uma nave espacial e corpos de extraterrestres. Outros não creem que a Área 51 tem nave espacial e corpos de extraterrestres. Para alguns, a Área 51 é um mistério. Dizem que a Área 51 é uma base subterrânea com 40 andares. Na Área 51 também tem pistas para aviões e hangares enormes. Dizem que em 2023, Davi Grush, ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, disse que o governo americano esconde naves e corpos que não são humanos. Bob Lazar, que trabalhou na Área 51, disse na televisão que viu 9 discos voadores na Área 51. Alguns dizem que Bob Lazar nunca trabalhou na Área 51. Para alguns, o objetivo da Área 51 é testar e desenvolver aviões secretos. Sobrevoar a Área 51 é proibido pelo governo americano, com exceção de pessoal autorizado. A Área 51 é vigiada e é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Tem quem diz que já viu um OVNI, objeto voador não identificado. Muitas pessoas relataram terem visto algo estranho no céu, que não eram aviões. Muitos dizem terem visto no céu pontos luminosos que se mexiam de um lado para o outro. Segundo a ufologia, que estuda os OVNIs, pontos luminosos vistos no céu podem ser um avião, um satélite, um drone, um balão ou algum planeta como Vênus. E que também 90% dos casos de OVNIs investigados, 10% dos casos ficam sem explicação. A ufologia busca encontrar se realmente há vida fora da Terra. A ufologia não tem provas que extraterrestres existem. O que a ufologia tem é só relatos e vídeos. Para os terraplanistas, não existe vida alienígena fora da Terra. Eu já tenho um vídeo no meu canal falando sobre a Terra plana. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3.
Outras traduções da Bíblia dizem assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Muitos usam essa passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 3, para dizer que há outros mundos habitados no universo. Na casa de meu pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 2. Muitos também usam essa passagem de João capítulo 14, versículo 2, para dizer que há outros mundos habitados no universo. Tem quem acredita que a vida em nosso mundo surgiu devido aos alienígenas, que os alienígenas são os responsáveis pela vida humana. Tem quem acredita que os extraterrestres não vivem fora da Terra. Eles vivem aqui mesmo, em nosso mundo, mas debaixo da terra, em lugares subterrâneos, debaixo da terra e debaixo do mar. Muitos cristãos acreditam no engano alien, que virá sobre o mundo todo. Tem quem acredita que o engano alien virá através de hologramas, o famoso Blue Beam. Muitos acreditam que Ezequiel capítulo 1 está descrevendo uma nave alienígena. Muitos acreditam que quem está por trás das manifestações de supostos extraterrestres é o homem e os demônios. Outros acreditam que quem está por trás disso é o homem, e tem quem acredita que são os demônios que estão por trás disso. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, João disse que viu 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Como o rosto dos alienígenas são parecidos com o rosto de rãs, muitos cristãos acreditam que João realmente viu alienígenas. Muitos acreditam que quando a igreja for arrebatada, será dito que as pessoas que desapareceram foram levadas pelos alienígenas. Elas foram abduzidas. Tem quem acredita que Jesus voltará numa nave espacial. Na cidade de Varginha, Minas Gerais, em janeiro de 1996, 3 jovens disseram terem visto um extraterrestre, o famoso ET de Varginha. A cidade de Varginha ficou agitada naquele dia, com militares e soldados do exército andando para lá e para cá pelas ruas da cidade. Na descrição de como era o alienígena pelas jovens, o alienígena tinha a pele na cor marrom e olhos vermelhos. Na descrição de um médico, o suposto ET que ele viu no hospital de Varginha, naquele mesmo dia, a pele era de cor cinza e seus olhos eram na cor lilás. A cidade de Varginha virou uma cidade turística por causa do acontecido em janeiro de 1996. Algumas pessoas dizem terem sido abduzidas por alienígenas. Vi um relato de um homem que diz ter sido abduzido por extraterrestres na década de 80, aqui nas proximidades da minha cidade. Eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Em seu relato, ele disse ter tido relação sexual com uma extraterrestre dentro da nave espacial. Para alguns, o que a pessoa teve foi uma paralisia do sono, ou uma alucinação, ou uma falsa memória, e não uma abdução alienígena. Minha opinião sobre o assunto. A Bíblia Sagrada não dá margem para a existência de vida inteligente extraterrestre fora da Terra, a não ser a morada de Deus com os anjos. A fortaleza de Deus fica no espaço sideral. Salmos 68, verso 34. Eu, o irmão Fabiano, não creio em vida extraterrestre fora da Terra e nem dentro dela. Existe sim vida fora da Terra, mas é um mundo invisível, espiritual, e não vida física visível. Usar o livro de Ezequiel capítulo 1, do versículo 15 ao 25, alegando que Ezequiel está falando de naves espaciais, está falando de extraterrestre, está falando de OVNIs, está falando de alienígenas,
é falar o que a Bíblia não fala. No meu canal tenho um vídeo falando sobre isso. Se Ezequiel realmente viu uma nave alienígena ou não. O ser humano não surgiu através de alienígenas. Eu e você não somos obra de extraterrestres. Eu e você somos criação de Deus. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Na casa de meu pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 2. Usar essa fala de Jesus para dizer que há outros mundos habitados no universo é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Em nenhum momento Jesus está dizendo que há vida em outro mundo ou em outros mundos. Jesus se referiu às moradas celestiais junto com o Pai, junto com o Criador. Pela fé entendemos que foi o universo criado ou os mundos criados pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Usar essa passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 3, para dizer que há outros mundos habitados no universo, é falar aquilo que a Bíblia não fala. Se existe vida fora da Terra, é lógico que essas vidas também são criação do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe vida em outro mundo ou em outros mundos, e essas vidas não foram criadas por Deus e a Bíblia é verdadeira, então quem criou essas outras vidas? Pensa comigo. Se existe vida em outro mundo ou em outros mundos, e que eles também foram criados por Deus, se eles invadirem nosso mundo amanhã ou depois, eles têm que vir em missão de paz, não é mesmo? Porque eles, esses seres de outros mundos, viriam guerrear contra nós, se são de Deus, como também nós somos? Outra coisa, se tem outro mundo habitado ou outros mundos habitados, porque só aqui na Terra é que Satanás foi julgado por Deus? Digamos que o outro mundo ou os outros mundos também foram afetados pelo pecado. Então, Jesus Cristo teria que ir em cada mundo para morrer, não é mesmo? A respeito do engano alien, não duvido disso. Se realmente acontecer, extraterrestres vindo do espaço com naves espaciais é que não são. Você sabia que se você pesquisar, encontrará fotos parecidos com naves espaciais criados pelo próprio homem e que algumas naves até voam? A respeito dos casos de abdução alienígena, cada caso tem que ser muito bem escutado, analisado e avaliado. Fake news sobre isso ou aquilo é o que mais tem hoje em dia. Na Copa do Mundo deste ano de 2026, foi divulgado por uma vidente que os jogadores do Brasil seriam abduzidos por uma nave extraterrestre. Por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, Mateus capítulo 22, versículo 29 e Marcos capítulo 12, versículo 24, muita gente acreditou nisso. A abdução aconteceu? Claro que não, e isso eu já sabia que não ia acontecer. Fiquei com pena de quem acreditou que ia acontecer. Infelizmente, pessoas como essa vidente, ou seja, essa falsa vidente, é o que mais tem. E o que mais me deixa abismado é que pessoas assim arrastam uma multidão de seguidores. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus capítulo 15, versículo 14. E os sonhos sobre extraterrestres, irmão Fabiano? Não é porque você sonhou com extraterrestres que isso prova que eles existem. Eu mesmo, irmão Fabiano, já sonhei umas 2 vezes com uma invasão alienígena. E não é porque eu tive esses sonhos que vou acreditar que extraterrestres existem. A respeito da Área 51, não creio que há naves espaciais e extraterrestres lá. Se existe nave espacial e corpos de extraterrestres na Área 51, como pode nunca ter vazado alguma foto ou algum vídeo ou algum documento confiável provando a existência de alienígenas?
Ou já foi divulgado alguma foto ou algum vídeo de alienígenas ou de alguma nave espacial que está na Área 51? Se extraterrestres existem e foram capturados e estão em algum local protegidos e escondidos, por que o governo não revela para o mundo? Essa é uma pergunta que muitos também fazem. A respeito de pontos luminosos no céu que se mexem de um lado para o outro, quem garante que isso tem a ver com naves extraterrestres? Como eu não acredito em extraterrestres e a Bíblia Sagrada não fala nada sobre isso, quem está por trás das manifestações de naves extraterrestres e de pontos luminosos no céu, para mim ainda é um mistério. Sei que Satanás pode se transfigurar em até um anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Dizer que naves espaciais são obra do próprio Satanás e só de Satanás e dos demônios, para mim, soa meio que estranho. A respeito de Apocalipse capítulo 16, versículo 13, João não está falando de extraterrestres. João diz que eles são espíritos de demônios que usarão homens para enganar a humanidade, para os ajuntarem, para trazerem a guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 14 e versículo 16. Quanto ao arrebatamento, os crentes arrebatados serão arrebatados pelo próprio Senhor Jesus Cristo e não abduzidos por alienígenas. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 52, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 ao 17. Quem acredita no absurdo de que Jesus voltará em uma nave espacial é porque não conhece as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, Marcos capítulo 12, versículo 24. Jesus Cristo jamais voltará em uma nave espacial. Seu retorno se dará sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, versículo 30 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Em seu retorno, Jesus voltará montado em um cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Já viu algo estranho no céu, irmão Fabiano? Já. Uma vez em uma viagem à noite com meu irmão em direção à cidade de Lages, Santa Catarina, vi um ponto luminoso no céu que se mexia de um lado para o outro. O famoso caso do ET de Varginha, de 1996, levanta muitas suspeitas. Realmente foi visto um alienígena? Se foi visto algo, será que não era uma pessoa disfarçada? Será que não era uma pessoa que foi confundida por um ET? Foi algo combinado entre o governo e as jovens? Pelos vídeos que vi a respeito disso, não parece que as jovens que viram o suposto ET estão mentindo. Parece que elas realmente viram algo que as deixaram muito abaladas. O exército nega que capturaram ETs em Varginha. Irmão Fabiano, se extraterrestre existe e for comprovado a sua existência, isso iria abalar a tua fé? Talvez um pouco abalaria a minha fé. E mesmo assim, eu não deixaria de acreditar em Jesus Cristo e na Bíblia, pois se extraterrestre existe, com certeza há uma explicação lógica para isso e só Deus pode explicar. Mas, como eu já disse, não creio em vida alienígena extraterrestre fora do nosso mundo e nem dentro dele. Estamos sozinhos no universo criado por Deus. Não existe vida fora do nosso mundo. Isso a Bíblia Sagrada deixa bem claro. Crer em vida extraterrestre é crer em ensinamentos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E quanto aos círculos estranhos no solo, em plantações não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, irmão Fabiano. Círculos em plantações. O porquê disso? Quem está por trás disso? É ação humana? É ação divina? É ação extraterrestre? É ação demoníaca? Com certeza, ação divina e ação extraterrestre não são. Não é ação divina, pois não teria sentido nenhum Deus ter causado esses fenômenos, pois assim ele estaria fazendo com que o mundo
acredite em uma mentira, e essa mentira seria em vida alienígena fora da Terra. Tem quem acredita que esses fenômenos são causados por demônios. Outros acreditam que esses fenômenos foram causados pelo próprio homem. De toda forma, se foi causado pelo homem, não deixa de ser causado pelo demônio também, porque somente homens endemoniados é que fariam isso. E quem está por trás disso está colocando a palavra de Deus em descrédito. E ai dessa pessoa quando cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31.